Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. Tem por epígrafe o começo do texto, a carta à igreja de Éfeso. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas são daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita e anda entre os 7 castiçais de ouro, os candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. O versículo 4, a Bíblia diz assim: contra ti tenho isto, porque você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. O interessante é que falar sobre a carta à igreja de Éfeso é falar desses últimos dias na vida cristã. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos grandes inimigos contra nós, mas nós não perecemos. Mas uma coisa que nesses últimos dias tem nos afligido muito é a fraqueza espiritual dos crentes. Nós viemos à casa do Senhor, mas às vezes a gente não sente aquele arrepio que a gente sentia no começo. Nós viemos até a casa do Senhor, no nosso quarto não tem mais aquela presença. Nesses últimos dias nós temos enfrentado o inimigo, e esse inimigo luta muito para que a presença do Senhor em nossas vidas a cada dia diminua. Hoje o diabo não está preocupado em me tirar da igreja, porque ele sabe que ele pode me matar dentro da igreja. Em Lucas capítulo 15, a Bíblia vai falar da dracma, de uma mulher que tinha uma dracma, e ela se perdeu aonde? Dentro de casa. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, viemos adorar Ele, mas estamos perdidos. Alonso, como pode ser isso? A nossa fraqueza espiritual por conta das nossas lutas, às vezes toma de conta das nossas vidas. Alonso, mas isso é mal? Até certo ponto é. Porque a morte física, talvez ela não te leve para o inferno, mas a espiritual, ela te encaminha direto para lá. E nesses últimos dias é uma palavra muito dura, mas nós temos que pregar sobre isso. Nós temos que ensinar os crentes que existe uma vida, e uma vida espiritual. E talvez você olhando para mim agora pergunte: Raul, como é que pode ser essa vida espiritual? Vamos lá. Você tem uma vida comum, você come, você acorda, você dorme, você faz outras coisas. E uma vida espiritual, ela é regada por quê, Raul? Por oração, por jejum, por buscar a Deus. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, nós conseguimos ser mais fortes. Raul, por que Daniel enfrentou a cova dos leões? Porque ele orava. Porque Daniel conseguiu sair de lá sã e salvo? Porque ele orava. A Bíblia vai dizer que Daniel orava quantas vezes por dia? Uma? Quantas vezes? 3 vezes por dia. E o combustível para que a gente não morra espiritualmente é uma vida regada de oração. Você não precisa ser um louco, nem um lunático que vai sair orando no meio do sol, não. Apenas fale com Deus. Você sabe que nesses últimos dias a preocupação de Deus para os cristãos é a falta de diálogo com o Pai. É a distância com Ele.
A nossa vida tomou de conta da nossa vida espiritual. A nossa vida carnal tomou de conta dela. E nós se enfraquecemos. As lutas são tão grandes, a tristeza, ou o que você passa na sua vida, que você conhece, que te põe para baixo. É isso que te faz ficar fraco. É isso que te faz às vezes dizer: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar na minha vida? Será que é Ele mesmo que está tomando de conta de mim? Quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos o Espírito Santo aceso em nossos corações, por mais que a dúvida venha, mas nós temos a certeza que Deus irá fazer. Certa vez perguntaram a um rapaz que ele tinha uma bodega, para não dizer um fiteiro, que o fiteiro ninguém vai conhecer. E nessa rua tinha várias outras bodegas. E chegaram para ele e perguntaram: como foi que você conquistou esse carro? Como foi que você conquistou sua casa? Como foi que você conquistou a faculdade dos seus filhos? E a resposta dele foi: a mão de Deus está sobre a minha vida. Não importa se você vai fazer o que todo mundo faz, mas a mão de Deus tem que estar sobre você. Não importa se você canta e todo mundo canta igual a você, mas é principalmente a mão de Deus tem que estar sobre você. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas se a mão de Deus não estiver, não prospera. Nós buscamos muitas coisas e dentre delas é prosperar. E para algumas pessoas que acham que prosperar é ter muito dinheiro. Mas o dinheiro, ele não compra o seu sono. O dinheiro, ele não compra a sua paz interior. O dinheiro, ele não compra a felicidade dos seus filhos, da sua família. Mas quem é que faz isso, Raulson? A presença de Deus na nossa casa. A presença de Deus dentro das nossas vidas. Você quer uma coisa que você estava tão triste, tão abatido, e de repente você ficou alegre. Aí talvez você me pergunte: Raulson, quem foi que fez isso? Espírito Santo. O Lucas já disse que quando Jesus Cristo morreu, que foi para o céu, depois de ressuscitar que ele foi para o céu, ele disse: eu vou, porque eu tenho que preparar lugar para vocês. Mas eu vou deixar o Consolador. Raulson, o que é que esse Consolador faz? Ele consola. Quando é que ele vai me consolar, Raulson? No dia mais difícil da sua vida. No dia que você estiver mais triste, ele vai consolar você. Talvez as pessoas não tenham palavra que te console, mas ele, quando chega perto de você, você se sente consolado. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por lutas inacabáveis, nós achamos que a nossa guerra nunca vai acabar, mas quando nós temos a presença, a paz reina no meio da guerra. Davi disse isso uma vez no ápice da sua riqueza, da sua fama. Em seu reinado, Davi estava muito bem. E ele disse: Senhor, se for para me perder a tua presença, tire a coroa. Pode tirar o cetro de rei. Tire essa proteção que tem toda. Tire o meu palácio. Eu vou para o campo de novo adorar. A essência da adoração, ela não vem porque você está no palácio. Ela vem porque você começou no campo cuidando das ovelhas. Davi nos ensina muita coisa e dentre elas é preservar a presença do Senhor em nossas vidas. Davi pegou mais do que Saul. Davi matou mais do que Saul. Davi errou mais do que Saul. Raulson, e por que Davi ainda estava tão... Por quê? Porque Davi sabia preservar a presença. Se ele sabia que aquilo estava errado, se aquilo distanciava ele da presença, ele dizia: Senhor, me perdoe. E o mais interessante é que ele não voltava a praticar as mesmas coisas. Quando o apóstolo João, escrevendo a igreja de Éfeso, ele disse: você sabe onde você caiu. Você sabe onde você está errando. Não tem ninguém em sã consciência que erre sem ter a consciência de que está errando. Não tem ninguém. Eu não prego para crianças e nem prego para o departamento de infantil. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus que entendem que quando erra, a presença se afasta. A única coisa que faz separação da gente, Deus, é o nosso pecado.
é os nossos erros. Mas a única coisa que também nos aproxima dele é o perdão dele mesmo. É Deus dizendo para a gente nesses últimos dias: preserve a presença, cuide da presença. O que foi uma das primeiras coisas que Davi fez quando assumiu o seu reinado? Foi trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Talvez você pergunte: Raul, eu sou muito bem espiritualmente, mas tem gente que não está. Tem gente que precisa escutar essas palavras. Tem gente precisando, ansiando, gritando dentro de casa, porque não consegue mais se levantar da onde caiu. Se você parar para pensar, você está aqui acompanhando a gente no Pocinho. Algumas pessoas nos acompanham pelo YouTube. E dentre delas existem pessoas em suas casas que não sabem mais recomeçar, que não sabem mais dizer: Senhor, eu pequei aqui, eu quero me levantar. O mais difícil não é se levantar, é saber onde caiu. Às vezes a gente temos na consciência: Senhor, eu errei, mas eu não consigo me levantar. Quantas vezes quando eu estava distanciado do Senhor, eu quis voltar, mas eu não vou não. Vou não quero não. E às vezes você está aqui, você tem a presença. Aponta o dedo para seu irmão e diga: você será usado para ajudar outras pessoas a reconhecer onde caiu. Através da sua palavra, algumas pessoas vão dizer: eu errei aí, eu quero me levantar de novo. Eu errei, eu quero continuar. É muito bom a gente pregar sobre vitória, você vai conseguir. Mas às vezes tem uma palavra que destrava o nosso interior, e ela mostra para nós que a gente não está tão certo como a gente pensa. Que às vezes a gente está tão quebrado por dentro, que a gente está tão tristonho por dentro. A gente oprime tanto o Espírito Santo com as nossas tristezas. E às vezes a gente temos que reconhecer: onde é que eu estou errando. Alisson, você erra? Uau, eu erro também. Eu enfrento as mesmas lutas que você enfrenta, as mesmas dificuldades, as tentações, tudo. Nós passamos pelas mesmas coisas. Alisson, mas qual é a diferença? É porque nós chamamos o Espírito Santo para fazer parte das nossas vidas. Olha para seu irmão e diga: entenda uma coisa, Deus, Ele tem ciúme de você. E é por isso que Ele colocou o Espírito Santo coladinho com você, para cuidar de você. Talvez você pergunte: Alisson, a ciência não consegue explicar como dois corpos habitam o mesmo espaço. E Deus fez isso com você. Ele tem tanto cuidado com você que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Você sabe aquela hora que você vai errar e Ele diz: opa. É o cuidado de Deus com você, comigo, com nós, conosco. Quando você está prestes a cair, o Espírito Santo diz: não vai. É Deus cuidando de você. Deus ama tanto os seus filhos que, além de nos dar Jesus Cristo por sacrifício pelos nossos pecados, Ele nos dá o Espírito Santo para guiar o nosso caminho. A mão do Senhor está sempre sobre as nossas vidas. A escolha é nossa, acertar ou errar. Eu pedi esses últimos dias ao Senhor que Ele tirasse o livre-arbítrio de mim. Eu disse: não pode tirar, eu não quero não. Pode tirar, a vontade é do Senhor. A gente que faz as coisas, e às vezes a gente se encontra numa tristeza tão grande que a gente diz: cadê a inspiração? Onde é que compra? E eu descobri uma coisa, que a nossa inspiração é chamada Espírito Santo, que as palavras ministradas saem dele, que as canções com fervor é através dele. Nós emprestamos a nossa boca e ele fala. Talvez você, essa tarde, às vezes a gente chegamos tão triste, tão abatido, tão cansado,
e nós encontramos um quartel-general para renovar as nossas forças. Aqui dentro você se enche para derramar lá fora. Aqui dentro você se enche para entregar lá fora. Às vezes nós chegamos aqui se arrastando. Chegamos aqui pela misericórdia de Deus, mas chegando, parece que o Espírito Santo sai puxando a nossa carne de casa. Vai! E nós chegamos aqui. E às vezes Ele começa a massagear o nosso coração e dizendo: tenha calma, estou te usando nessa tua luta para outras pessoas. Estou te usando nesse deserto que você está passando para outras pessoas. Eu descobri uma coisa lendo sobre intercessão, que nem sempre as minhas orações para mim serão atendidas pelas minhas orações, mas sempre elas serão atendidas quando eu estou orando pelo meu irmão. Quando eu estou orando por alguém, Deus olha para mim. Eu disse: Senhor, às vezes não dá para entender as coisas que o Senhor faz. Ele disse: é a gente deixando de se preocupar com a gente para se preocupar com as outras pessoas. Enquanto a gente preocupa com as outras, Ele se preocupa com a gente. E essa palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde, eu quero que ela entre no seu coração. Vai ser assim, calmo, sucinto, brando, sem muito enfeite, sem muita história. Mas lembre-se de onde caíste e se levante de novo, porque grande é a caminhada para mim e para a sua vida.